Então vamos lá, sem delongas aqui, a noite é de conhecimento. Quero chamar aqui no palco o meu grande amigo Luiz Mandarino. Boa E aí, noite. Vagnão, cara, pô, é muito legal, cara, ver a tua energia aqui, né, com a galera, assim. Eu tava sentindo falta, cara, né, de você colocar isso aí, é uma pessoa fantástica, assim, que eu tive o grande prazer, né, de conhecer num momento muito especial, que é o momento da jornada colaborativa, né, todo esse Sim. trabalho, né, que a gente vem conduzindo e vem desenvolvendo. E vai ser um prazer poder aqui falar com o público da Digital Edu para falar um pouco sobre inovação, assim, um tema que eu não só tenho um carinho especial, mas sou apaixonado, né? Um tema que eu escolhi para ser o meu tema agora, né, de trabalho total aí nos já praticamente quase 10 anos aí de atividade nesse mercado de inovação. Então, é muito bacana a gente poder conversar um pouco e falar um pouco sobre startups também, né, que é um dos grandes motores atualmente do processo de inovação. Então vai ser bacana esse bate-papo com a galera. Que maravilha, Mandarino. E o seguinte, cara, você deu a boa noite à turma, falou um pouquinho aqui, mas você não falou ainda quem é o Luiz Mandarino. Fala pra gente, quem é o Luiz Mandarino? Legal, assim, o Luiz Mandarino, eu sou atualmente, né, sócio da Sé do Papel e co-founder do Energy Hub, que é um hub de energia setorial aqui no Brasil, né, um dos maiores hubs hoje de startups do Brasil, são mais de 190 startups conectadas ao hub. Eu brinco que eu sou um bicho corporativo, comecei a minha carreira, né, dentro do mercado de energia especificamente, eu sou engenheiro químico de formação, mas depois cambiei ali para o marketing, para a administração, e tive a oportunidade de atuar numa grande empresa de óleo e gás, né, por mais de 20 anos, 23 anos, para ser mais preciso. E exatamente hoje, né, faz 5 anos que eu estou no ambiente empreendedor. Né? Eu saí dessa empresa de óleo e gás em 2019, ainda pré-pandemia, aí no finalzinho de 19, em dezembro de 19. E nesses últimos 5 anos eu botei muita energia para desenvolver o ambiente empreendedor, principalmente startups, né, ligadas a esse mercado. Então, vai ser muito interessante porque tem um conteúdo prático e teórico aí, né? Então, assim, em parte, né, eu vivi o lado, né, um lado da bancada quando eu estava numa grande corporação, né, uma das maiores empresas de óleo e gás do Brasil, né, a Petrobras, e por outro lado, hoje eu estou num grande grupo, né, de inovação e empreendedorismo aqui do Rio de Janeiro, que é a Sé do Papel, que exatamente tem essa missão, né, de tirar a ideia do papel e dar suporte ou desenvolver startups multissetorialmente, né? E especificamente eu escolhi aqui o setor de energia como setor para, de alguma forma, caminhar, desenvolver e alavancar aqui dentro do panorama do Brasil e do mundo. Né? Que ótimo, Mandarino. O prazer é todo nosso aqui, tá? Trabalhamos juntos aí durante a pandemia, né? Alguns eventos e na jornada colaborativa e em breve teremos mais, né? Com certeza. Vamos ao nosso tema, né? Falar um pouquinho como iniciar uma startup, alguns desafios, oportunidades, mas antes fala pra gente o seguinte: o que te motivou a entrar nesse mundo das startups, Mandarino? E qual foi a sua principal inspiração? Não, legal. Isso é interessante porque quando a gente fala um pouco ali sobre o que motiva, o que inicia, né, dentro do processo, eu basicamente iniciei esse caminho da inovação, foi muito natural por ser um profissional de marketing, então muitas vezes o profissional de marketing ele acaba avaliando, né, se ele caminha para o marketing digital ou se muitas vezes ele assume, né, uma posição de inovação. Então foi o meu caso, né, eu acabei assumindo uma posição de inovação dentro da corporação que eu estava anteriormente, e isso me possibilitou, né, eu avaliar, eu falei, normalmente, né, você tem um espaço hoje muito grande para evoluir, né, a tua carreira dentro dessa ação, né, que é a inovação. Ainda é algo novo, é o que era a qualidade nos anos 80, que era uma coisa nova, né, tinha ainda muito trabalho para ser desenvolvido, e a inovação não é diferente, ainda tem muitos processos, né, ainda a serem consolidados. Eu diria ali que é um processo que vem evoluindo aí ao longo, né, a partir aí da década de 90, basicamente, mas que ganhou muita força, né, a partir do movimento das startups, a partir de 2010, né, principalmente, né, com as grandes empresas, né, de tecnologia aí que começaram a surgir, né, a revolução digital gerou ou proporcionou a possibilidade de você construir e criar, né, dentro de um ambiente, né, do mundo cada vez mais ágil e mais digital, a importância, né, de você inovar e inovar de forma ágil, né, que a gente fala, né? Não rápida, mas ágil. Né? E aí como é que isso viabiliza? Então, assim,
esse processo começou muito pela motivação do minha própria atividade, né, gerencial naquele momento. Eu acabei me inserindo nos programas de inovação, então tive a grande oportunidade de iniciar os programas de empreendedorismo e Open Innovation dentro, né, da Petrobras Distribuidora, atual Vibra Energia, e foi muito interessante rodar esses ciclos, né, viver com os empreendedores internos, né, os intraempreendedores, e também com os programas de Open Innovation, e aí tendo contato com essas startups, fora, né, obviamente, do ambiente da empresa, como isso na prática acontecia, como é muitas vezes difícil, né, você conseguir criar essa conexão entre os dois mundos. Né? Então, eu acho que o principal processo é isso. E a partir daí, o que me motivou foi entender mais a fundo, né, essa questão e começar a vivenciar também os ambientes empreendedores, né, aqui dentro do Brasil e fora do Brasil também. Então, em 2019, eu tive a grande oportunidade de visitar 2 ecossistemas, né, de inovação internacionais, né, no caso, o Vale do Silício, né, então, assim, ir lá em São Francisco, conhecer talvez um dos lugares mais icônicos, né, talvez um dos ambientes de desenvolvimento, né, de ecossistemas de inovação centenário, né, com mais de 100 anos de história do empreendedorismo, né, na costa oeste americana. Então foi fantástico assim ver na prática, né, o que é o Vale do Silício, como ele se organiza e o que é ele para o ambiente de startups americano. E especificamente depois, no mesmo ano, né, mais para o meio do ano, isso foi em janeiro, em junho, eu tive a oportunidade de conhecer Portugal, né, e aí ir no bootcamp em Portugal para conhecer como foi a Revolução de Portugal como porta de entrada da inovação dentro da Europa e como, né, o empreendedorismo europeu na prática acontece. Né? Então também foi um projeto fantástico. E aí depois eu ia visitar mais 2 ambientes no mesmo ano, mas aí veio a mudança, né, na própria Petrobras, a privatização da companhia. Eu tomei a decisão de sair, e aí eu brinco que ia ficar um ano sabático, fiquei 15 dias, porque aí eu tive o convite da Sai do Papel para iniciar o Energy Hub. Aí é dali que se conecta esse processo como um todo. E aí, nesse meio de tempo, depois eu tive a oportunidade, em 2021, ainda durante a pandemia, fazer um bootcamp internacional em Israel. Então, foi fantástico a possibilidade de conhecer o ecossistema de Israel, ainda não presencialmente, né, mas virtualmente. Então, foi assim, para mim também, abriu muito a minha mente, né, para entender o que um ambiente empreendedor precisa ter ou quais os elementos necessários para que isso aconteça. E em 2022, 2021, né, praticamente ali, a partir de 2021, eu tive a oportunidade de entrar num programa aqui no Rio de Janeiro, de desenvolvimento que o MIT aplicava de metodologia para desenvolvimento do ecossistema de energia e sustentabilidade, e tive a oportunidade de duas vezes, né, em 22 e 23, no MIT, né, para visitar o MIT, entender como funciona também o ambiente de Boston, o ecossistema de Boston, para trazer, né, essas inovações ou esse desenvolvimento de inovações também no ambiente nosso aqui do Brasil. Então, assim, eu digo assim que o caminho, né, muitas vezes o vento sopra, né, para determinados lugares e de alguma forma a embarcação vai aonde o vento sopra mais forte, né? Então foi um pouco esse contexto. E para mim, assim, como você falou, qual foi a grande motivação e tal dentro disso? Era primeiro entender muito, né, como é que funcionava na prática, principalmente porque a inovação é muito difícil você teorizar. Né? Então, assim, claro que você tem teoria, depois a gente vai falar um pouquinho do livro, né? Tem muita coisa aí legal para você poder aprender, né? Tem muito processo, muita informação necessária para que você absorva uma primeira visão de como funciona a inovação, né? Ou os processos de inovação, mas mais do que isso, muitas vezes é fundamental que você vivencie. A inovação é algo prático, é algo que tenha uma ação, né? No próprio nome da palavra tem inova ação. Você tem que ter um processo, né, de execução para que isso aconteça. Depois a gente vai falar um pouquinho de como monta a startup, de como funciona, mas assim, é mais para a gente poder ter uma questão. E aí eu também tirei algumas certificações de mentor, eu passei naturalmente a conhecer mais startups, então o bichinho ali do investidor também pica a gente, né, ou vem mais próximo da gente, então tive a oportunidade de investir em alguns veículos, depois investi diretamente em startups, hoje eu construo veículos de investimento em startups, então esse é um processo também que naturalmente para quem vive dentro do ambiente
empreendedor, muitas vezes a gente usa vários chapéus ali, dentro das 5 pontas que a gente fala do ambiente de inovação. Então, passa ali por empreendedores, corporações. Então, eu estava do lado da corporação, agora estou do lado dos empreendedores. Eu tenho um chapéuzinho também de capital de risco, né, no caso. Tem governo, tem universidade. Então, você tem ali vários agentes fundamentais para que o ecossistema aconteça. E muitas vezes você tem até mais de uma função ou acumula mais de uma função dentro desse ecossistema de inovação. Que maravilha, Mandarino. Você vê assim, dá para ver a paixão das pessoas, né, pelo aquilo que faz, né? Acho bem interessante isso aí. E vamos lá, assim, tem até um comentário aqui do grande Rafael Boldrini, né, dando boa O noite. Rafa, pô, Rafa é Isso. fantástico aí. Rafa, super abraço aí. Eu tô te devendo, hein, Rafa? Já vou falando em público aqui, mas eu vou pago, hein? Vou pagar, hein, cara. Tá Valeu, Rafinha, obrigado, cara. Sempre audiência mais do que qualificada. A Rafa estava com a gente aqui na organização da Curadoria do Livro de Inovação. É um cara que eu reputo assim, não só um conhecimento nesse mercado, mas também uma pessoa, né, que tem aí não só um carisma, mas também um carinho muito especial também pelo ambiente empreendedor. Então, Rafa, tamo junto aí. Maravilha. Colocando aqui que você é o guru, né? Cadê? Sumiu aqui, ó. É um grande guru do ecossistema de inovação. É isso aí. Que nada, são seus olhos, Rafa. Então, Mandarino, vamos lá. O pessoal fica esperando a gente começar a falar sobre, né, o como, o que fazer e tudo mais. Vamos começar do basicão, né? Na sua visão, assim, quais são os primeiros passos que a pessoa, a instituição, precisa fazer para iniciar uma startup? Quais são os primeiros passos de tudo? Tá, legal. Assim, ó, essa pergunta é interessante, Wagner, porque ela se divide em 2 caminhos, né? Tem um caminho da corporação, que quer acelerar o processo de inovação. Então, tem um tratamento, a gente pode falar daqui a pouquinho. Eu vou começar primeiro para o cara que é empreendedor. Quem quer, viu lá, tá olhando esse negócio de startup, o que é isso? Como é que eu crio uma startup? Da onde que o que elas comem? Onde elas vivem? Como se reproduzem, né? O pessoal faz essa pergunta. Então, na prática, né, normalmente, eu falo que para o empreendedor que está querendo, e o Wagner é um empreendedor, agora eu estou nesse lado aqui também, a gente sabe o quão duro é empreender, né? Não é fácil, né, a gente escolher esse caminho, né? Esse caminho é um caminho muito prazeroso, eu diria para você, mas também um caminho muito duro, é um caminho que você tem... A gente só fala o seguinte, pessoal, gente, se você, no mercado que você está, você fala assim, eu quero virar empreendedor para ter mais tempo livre. É isso aí, o pessoal às vezes fala isso, exatamente, não tem muito como, ao contrário, né? Talvez até depois você vai acontecer isso, né? Quando você caminha como empreendedor, vira um empresário, é o caminho natural dos empreendedores é virar empresário, aí sim, normalmente você vai ter mais tempo livre, em algum momento da sua vida vai ter mais tempo livre. Mas eu acho que é interessante, né, colocar, que eu acho que o primeiro passo para você pensar em montar uma startup, todo mundo acha, é avaliar o mercado, captar investimento. Não, cara. A primeira coisa que você tem que fazer é saber se você tem oxigênio no tanque. Então a gente fala assim, para quem vai mergulhar e mergulhar de garrafa, o cara tem que checar todo o equipamento primeiro. Então, assim, você não vai fazer um mergulho, por exemplo, né, de 2 horas só tendo oxigênio para 15 minutos. Então, assim, não tem como. Isso aí é a primeira coisa fundamental, visto, né, que empreender não é simples, né? Empreender é uma jornada. Existe uma jornada que você vai construir ao longo de um período de tempo, que muitas vezes varia, obviamente, mas assim, eu falo para vocês que vocês precisam minimamente investir para ter realmente um negócio organizado, desenvolvido, no mínimo 5 anos, cara. Eu falo porque é um pouco de experiência própria, né? E eu tenho acompanhado muitas startups nesse sentido, né? São poucas startups que conseguem, menos de 5 anos, conseguirem consolidar realmente um bom produto no mercado e conseguem ter uma visão de crescimento clara, né, dentro desse processo. Claro que existem exceções, a gente tem algumas exceções aí dentro desse contexto, mas normalmente né, você leva ali em torno de 5 anos para você consolidar um negócio. Então, primeiro é ter oxigênio no tanque, cara. Você tem que ter essa certeza, essa clareza, falar, cara, eu consigo ficar quanto tempo embaixo d'água, né? Molhado ali, sentindo frio e, de alguma forma, respirando. Então, não adianta você querer mergulhar de apneia, você vai ficar lá no máximo 5 minutos, né? Então,
não pode ficar 5 minutos, você tem que ficar algumas horas ali de autonomia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você conseguir dimensionar, e muitas vezes isso não acontece com um empreendedor, dimensionar qual é o seu custo de oportunidade, principalmente da alocação do seu tempo. Né? Então, por que isso? Né? Porque muitas vezes você está olhando isso mais no médio prazo, como eu comentei. A gente está falando, talvez, de desenvolver um negócio em 5 anos. Então, você tem um custo de oportunidade nesses 5 anos. Então, a conta é o seguinte, se em 5 anos eu espero estar faturando tanto, ter um negócio que vale tanto, legal. E se tivesse uma outra opção? Se eu tivesse, um exemplo, abrindo uma franquia, se eu tivesse, por exemplo, tocando um negócio de família, se eu tivesse fazendo um concurso, se eu tivesse, por exemplo, dentro de uma empresa, prestando consultoria, what else, né, como a gente fala, N outras alternativas, o que isso ia gerar vis-à-vis de resultado. Então, isso é um ponto muito importante, que às vezes a gente não faz essa reflexão antes, a gente só faz depois que está no fogo, e aí muitas vezes isso cria uma ansiedade e muitas vezes também uma decepção. Então, a gente fala muito que o ambiente empreendedor, você precisa ter um propósito muito intenso para que você aguente a dificuldade que você vai passar. Né? Então, a gente brinca que baby sincero, né? Sem romance, sem romantismo, é isso mesmo. Né? É prazeroso, mas, ao mesmo tempo, é uma carreira, como qualquer carreira, você precisa se dedicar, você precisa colocar uma energia focada por um período de tempo e saber o momento que você desiste. Né? Ou que você, de alguma forma, vai mudar. A gente fala muito no ambiente empreendedor, que é pivotar. Você vai ter que mudar, muitas vezes, ali o caminho, o vagnão. Então, com certeza já pivotou muitas vezes, né, as ações, os negócios. Eu também já pivotei muitas vezes, né, as iniciativas. Cada ano é um ano diferente, muitas vezes, né, na carreira do empreendedor. Então, tem fatores externos, fatores internos, tem várias coisas que impactam. A gente fala ali o ajuste da vela, né, e a velocidade que o barco vai. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto é a gente não empreende sozinho, né? Então a gente acha muito assim, eu estou sozinho aqui, vou fazer, só depende de mim. Não, cara. Quanto mais gente, né? Claro que aí tem um limite também máximo, carregando o piano fica mais leve. Então, se você tem um bom sócio, alguém que realmente é uma pessoa que você pode contar, que te complementa dentro dessa jornada, faz muito sentido você ter, faz muito sentido você conseguir fazer, mas já faço um aviso. Sociedade é pior do que casamento, cara. Cuidado, casamento você tem cuidado. Cuidado, porque casamento você tem ali o fator, né, outros fatores, né, que amortizam muitas vezes as situações que acontecem durante o dia a dia, mas na sociedade muitas vezes você não tem um fator emocional envolvido, só o fator profissional, e você tem que saber escolher muito bem quem você vai caminhar junto. Né? Então, não só assim, isso, né? Não só isso também, né, Luiz, o Mandarino? Falar Luiz, gente, o Luiz não, mas é Luiz Mandarino, não tem problema, não. Aí eu acabei perdendo o que eu ia falar. Não, você estava falando... assim, existem vários tipos de sócios. Tem aquele Perfeito. sócio que é o sócio que vai cabeçar o negócio com você, e tem aquela pessoa que vai entrar como sócio como investidor. Perfeito. Ele não vai botar a mão na massa nenhuma, vai dar uma ideia, uma coisa, mas agora, você tem que arrumar não só a pessoa que vai financiar, certo? Você tem que ter pessoa que pega no chifre do boi com você, porque eu acho que uma pessoa sozinha, né, é mais complicado, porque tem muitas vertentes para ser olhadas, né? Com certeza, Wagner. E uma coisa muito interessante, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre investimento, sobre como captar. O investidor, ele olha muito essa questão da equipe, obviamente, né? Da tua característica como founder, como pessoa que vai empreender e executar aquilo. Se você tem os atributos necessários para suportar a dor, né? Que a gente fala, né? Saber sofrer, né? É um pouco isso. Mas também quem está junto com você ali, né? Porque parece que não, mas vamos pensar. Dependendo da característica da startup e da fase da jornada da startup, principalmente no início do processo de implementação da startup, se aquele founder está sozinho e ele tem qualquer problema, o negócio acaba, né? Na prática é isso. Então, imagina para o investidor investir uma grana num negócio que só está você à frente, e imagina que por uma aventura, né? Vamos bater na madeira, né? Você fica doente, por exemplo, ou precisa estar afastado, ou tem qualquer intercorrência, praticamente aquele negócio acaba, vira pó.
aquele O investimento que você colocou. investidor não tá nem aí, gente. Assim, lógico que tem uma pessoa que tem um lado mais humano e tal, mas assim, é dinheiro. Se a sua ausência gerar um prejuízo mínimo que for, isso é impeditivo aí de não É, ter novas rodadas de investimento, né? exatamente. Isso é um fator de risco, né? Que o investidor ele avalia se você é um founder solitário. Ele avalia isso de forma direta. E por quê? Porque isso é um risco. Se por acaso você falhar, quem que vai estar ali na linha sucessória para segurar o bastão? Para quem você passa o bastão se por acaso acontecer algum problema? Então, esse é um item também muito importante ali quanto a essa perspectiva. Aí a gente, passado, né? Falando, pô, tô legal ali, quero empreender, fazer, tenho combustível, tenho um bom sócio, aí a gente vai entrar no aspecto do negócio. Por enquanto, a gente nem tinha entrado no aspecto do negócio, né? E aí a gente fala ali, validar bem, né, o teu negócio, construir bem ali um produto, né, para que você possa, de alguma forma, testar no mercado, para ver se realmente esse negócio, né, ou esse problema, né, que você puxou para você para tentar resolver, ou pelo menos tentar apontar, é viável de você resolver com a solução que você colocou, se tem mercado, se alguém vai comprar essa solução, né, que você desenvolveu. E aí, na prática, depois dessa fase, aí, meu amigo, nada diferente do que a gente fala que é arregaçar a manga, cair para dentro, né? E transpirar, né? Porque basicamente é esse ponto, né? E fundamental para que você consiga construir realmente o negócio dos seus sonhos, né? O negócio que você acredita. Após esse momento, né? Que é aquele momento que naturalmente a gente tem, que a gente começa a seguir, a organizar a empresa. Tem uma máxima, né? Que o Steve Jobs fala muito isso. Outro dia desses, há pouco tempo, eu assisti uma fala dele muito importante. Você tem que ter, talvez, uma das características mais importantes de um fundador de startup ou de quem vai montar um negócio é saber contratar, é saber montar a equipe. E essa equipe tem que ser melhor que você. Então, a gente tem um mindset, muitas vezes, de querer trazer pessoas parecidas com a gente, junto, porque a gente se sente muitas vezes mais confortável, né, de atuar e de trabalhar com pessoas que têm os mesmos afinidades, né, gostam das mesmas coisas, pensa mais ou menos parecido, mas no ambiente, né, de startups, muitas vezes você tem um ambiente muito, muito hostil, né, no sentido de que você precisa ter um foco muito grande para gerar resultado, e em pouco tempo, porque você tem pouco recurso. Então, você não pode... É diferente de uma corporação que ela pode, muitas vezes, ficar avaliando um projeto por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Numa startup, às vezes, você tem dias, meses para tomar, né, uma decisão, para implementar uma ação. Então, as velocidades são muito diferentes, porque você, como eu comentei lá no início, não tem oxigênio no tanque para ficar gastando por algo que você não sabe. Então, assim, se eu tenho um mergulho para fazer, você monta a rota do mergulho, mergulha, faz o que você tem que fazer e volta. Não fica olhando os peixes, né? Divagando, entendeu? Ao contrário, né? Então, assim, como você tem um recurso limitado, de alguma forma você tem que saber trabalhar muito bem esse recurso e tentar extrair o máximo possível. Isso parte e passa por ter uma equipe extremamente engajada, muito alinhada com a cultura que você desenvolveu na empresa e que as pessoas realmente se sintam motivadas para entregar algo a mais do que está no seu script. Esse é talvez o grande segredo, né? Se a gente falasse de uma startup, é isso. Né? Porque muitas vezes isso, numa grande corporação, você tem muita dificuldade de conseguir implementar pela velocidade, muitas vezes, da comunicação, a dificuldade de comunicar, muitas vezes é muito grande, né? Numa grande corporação. Então, esse eu diria que talvez é um dos skills mais importantes do founder, é saber contratar, saber atrair as pessoas que fazem sentido para desenvolver com ele, implementar e fazer com que aquela visão que ele teve em algum momento, aquela visão, muitas vezes, algo visionário, algo que ninguém viu, algo que ninguém pensou, conseguir realmente sair do papel, né? Tirar aquilo ali e transformar isso em realidade. Que maravilha, Mandarino. E assim, falamos aí um pouco, né, sobre os primeiros passos, mas tem alguma coisa que às vezes é um pouco antes disso aí, assim, a ideia, tá? Qual a importância de validar uma ideia? Como que pode ser feito isso antes de oficialmente investir tempo, recurso para iniciar essa startup, Mandarino? Que eu acho que deve ser um ponto de go no go, né? E aí? Com certeza, com certeza. Assim, uma das coisas que são, talvez eu diria, mais fundamentais
numa startup que muitas vezes é relegado. E existe até uma estatística da CB Insights. CB Insights é um periódico, na verdade é uma instituição que consolida uma gama muito grande de informações ligadas a startups no mundo, tá? Então, para quem quiser, CB Insight de visão, né? Então, se acessar a página deles, tem muita informação bacana ali do ambiente de startups mundial, tem vários reportes que eles fazem, então é muito interessante. E uma das causas, talvez a segunda maior causa de morte das startups, né, que as startups não têm sucesso, é você criar um produto que não tem mercado. E isso, na prática, acontece via de regra, porque você não validou corretamente aquele teu produto. Então, você muitas vezes valida meia boca, já quer, pela ansiedade, criar o produto, você nem está conseguindo entender a fundo qual é o problema que você quer resolver ou aonde está esse problema na prática, quem vai ser o teu cliente, né, de forma efetiva, e você já está correndo atrás ali para captar, para pegar o dinheiro, para fazer o aplicativo, para, entre aspas, começar a vender no mercado, e aí depois você vê aquilo ali não vira, né? Poucos usuários consumindo aquele negócio, você gastou uma fortuna de grana, né, para construir algo que você não conseguiu progredir numa visão enxuta, que a gente fala, o Lean Startup, né, a modelagem do Lean Startup passa muito por isso, né, da Startup enxuta, exatamente para você criar os ciclos de construir, medir e aprender. Isso é fundamental para que a gente consiga validar muito bem ou construir muito bem o produto. E muitas vezes a validação ela tem uma etapa anterior, né, a essa etapa, que é a etapa do design thinking, né, de você pensar e trazer metodologias para facilitar o entendimento do problema, estressar, né, exatamente, chegar lá no porquê, nos 5 porquês, né, porquê, e aí sim você vai provavelmente encontrar a causa raiz daquilo, e a partir daí naturalmente fica muito melhor você entender se aquilo faz sentido ou não faz sentido, se é o mercado mesmo ou não, se faz sentido você botar a tua energia, né? Você imagina que depois de 4 anos você descobriu que aquilo não era o mercado que você achava. Pô, cara, esse tempo não volta, né? Vida não volta, né? A gente fala, nem né? Dinheiro, né? Nem dinheiro, exatamente. Então, assim, esse eu acho que é um ponto principal. O Steve Blank é talvez um dos maiores pensadores, né, dentro desse contexto das startups, junto com talvez os 2 caras mais revolucionários, né, dentro do ambiente de startup, foi o Steve Blank e o Eric Rice. O Eric Rice com a Startup Enxuta e o Steve Blank falando muito sobre a questão da validação, né, e a importância da validação dentro do negócio empreendedor. E ele fala muito de sair do prédio, ele tem essa expressão, get out of the building, né, cara? E a gente fala aqui no Brasil, tira da cadeira, né? Então você tem que sair literalmente da cadeira para conseguir criar esse processo de validação. Então, assim, você tem que realmente ir para fora, e aí você tem várias formas, aplicar um questionário, fazer entrevista em profundidade, tentar encontrar e selecionar esse público-alvo a partir daí, definir persona, aí você tem mapa da empatia, você tem várias metodologias para você construir isso, para ver quais são as dores que essa persona tem, quais são os alívios, né, que você cria, para você conseguir entender de forma efetiva, né, isso. Então, assim, existe uma série de metodologias. Se você botar na internet como validar uma startup, vai aparecer uma penca de canvas, que a gente fala, vários quadros que vão te ajudar nesse processo de construção, e algumas metodologias para acelerarem esse processo. Dando um exemplo, o Google usou e construiu, né, e eu diria ali, colocou talvez em evidência, né, essa 2 grandes, né, talvez metodologias ou aplicações, né, disso o design sprint, que é você conseguir em uma semana conseguir sair do zero e construir um mínimo produto viável, muitas vezes um protótipo, né, que você vai de alguma forma validar com o teu usuário, e obviamente a forma de como é que você mede esse processo, que são os OKRs, né, os Objective Key Results. Então, essas 2 metodologias, né, conjugadas, né, de você montar uma visão, né, clara, né, de como é que você sai do zero ali com um método divergindo, convergindo, né, como a lógica do duplo diamante lá do Design Thinking, que preconiza isso, como é que eu entendo, né, o meu público-alvo, como é que eu me empatizo com ele, como é que eu consigo extrair o que na prática ele precisa e a partir daí entrar, né, nos ciclos de construção e validar isso com para quem você vai vender. Esse muitas vezes são parâmetros fundamentais ali para que você caminhe, né,
a importância, né, de você validar uma ideia. Maravilha. E tem assim, gente, várias formas de buscar, né, esses conhecimentos. Agora, o ideal, se você não tem conhecimento em startup, não é simplesmente abrir uma startup. Estuda antes, conheça um pouquinho, veja os desafios. E hoje em dia tem muito programa, né, Wagner? Assim, muito programa gratuito. Hoje em dia, antigamente, né, coisa de 5 anos atrás, talvez ali, era um pouco mais complicado, muitas vezes, você começar, né, isso do zero, porque você não tinha menos metodologia, você tinha mais dificuldade de acessar esse conteúdo. Hoje em dia, a gente tem um conteúdo de altíssima qualidade, muitos deles até gratuitos, e muitos programas de inovação e de aceleração e de pré-aceleração que te trazem essa metodologia organizada com mentoria, né? Com mentores que conhecem bem como é que aplica, ele vai te ajudar a destravar alguns pontos, né, que talvez durante a metodologia você tenha dificuldade de entender. Então, hoje em dia você tem um espaço muito fantástico assim para você poder fazer e construir realmente, né, um negócio do zero. Tá? Ah, que bacana. E assim, Mandarino, existe no mercado da startup aquelas pessoas aproveitadoras. Na realidade, depende do ponto de vista que você vê, não é aproveitadora, mas que ela compra a sua ideia, tá? Ela, por exemplo, o Wagner tem uma ideia, mas o Wagner não sabe tirar nada do papel, o Wagner não tem o conhecimento suficiente, e assim, o que fazer? Existe alguma empresa que apoia, por exemplo, a Sai do Papel, ela tem essa função, por exemplo, se eu tenho uma ideia, eu posso ir na Sai do Papel e falar assim, Sai do Papel, eu tenho essa ideia XYZ, não sei nada de startup, não sei onde buscar investimento, mas eu tenho assim, uma percepção que esta ideia é lucrativa daqui para frente. Vocês dão essa orientação, é lógico, e mediante aí várias formas, tanto pagamento quanto participação de lucros, não sei a forma. Mas existe essa forma de apoio, Mandarino? Não, sim, existe, Wagner. E assim, a Sai do Papel começou assim, né? A Sai do Papel, o nome Sai do Papel é exatamente isso, tirar a ideia do papel, a missão, né? Transformações em negócios, né? Essa é um pouco da visão. Da empresa, né, originalmente, aí completou 7 anos de vida agora, né, só que a gente foi migrando, né, para exatamente como uma aceleradora de startups early stage que a gente fala, que é exatamente quem tinha aquela ideia, queria tirar do papel, não tinha um método, né, ou não tinha um conhecimento, ou tinha dificuldade para pegar isso de autodidata, né, ir lá, pesquisar, olhar, porque tem os hackzinhos, né, a gente fala que sempre tem ali um detalhezinho, sempre tem uma coisa que te ajuda acelerar, né, essa jornada. É claro que tem. Então a gente começou isso, então a gente tinha várias turmas, né, de aceleração, então a gente acelerou muitas startups, a gente teve a oportunidade, né, de trabalhar em 7 anos com mais de 1.000 startups, né, assim, de construção de mais de 1.000 startups ao longo dessa jornada de 7 anos, né, nos programas, né, de trabalho. E hoje em dia o que a gente faz muito, né, e aí assim, a gente tem a possibilidade, o pessoal entrando e acompanhando aí na página da Sai do Papel, a gente às vezes tem programas que nós lançamos em conjunto com empresas que muitas vezes ajudam e trazem isso, né? E trazem essa possibilidade. Mas hoje em dia, não só Sai do Papel, mas a gente tem o Sebrae, que tem um trabalho muito intenso também, por exemplo, com alguns programas de aceleração, como o Centelha, por exemplo, que é conjugado com a aceleração, você também recebe investimento, você tem hoje parques tecnológicos que vêm também estimulando e participando de programas de aceleração, e boa parte desses programas são programas muito bem constituídos e programas gratuitos, né? Então, assim, essa é talvez uma questão, e foi uma evolução da Sai do Papel também, porque antes a gente cobrava, normalmente não tinha equity, a gente cobrava um valor específico, como se fosse um curso que era dado ali naquele momento, e hoje em dia a gente até abre muitas vezes turmas gratuitas ao longo, né, do ano, porque hoje em dia não faz mais sentido a gente cobrar, faz muito mais sentido a gente construir e dar esse suporte para o empreendedor, e sendo uma boa ideia, aí sim você progredir para uma visão de equity, que é a partir de investimento, porque a gente também tem os fundos de venture capital dentro da Sai do Papel, então se for uma boa ideia e fizer sentido, a gente tem como fazer um investimento. Então, assim, na prática, hoje o mercado ele funciona muito com essa característica. Então, hoje os programas de aceleração,
que são colocados, né, dentro do mercado, ou eles são equity free, que a gente fala, eles não têm o valor de equity que tomam, ou eles vão tomar o equity posteriormente ao processo de aceleração, que muitas vezes não é pago, é gratuito, mas se aquela ideia for desenvolvida durante aquele programa, durante 3 meses, 6 meses, e for realmente uma ideia fantástica, que você conseguiu comprovar, você conseguiu evoluir na tua ideia, que a galera que está acompanhando lá, que está aplicando a metodologia, viu que você é um founder resiliente, um founder que quer fazer, que tem oxigênio no tanque, que quer empreender, que quer sofrer, mas ter sucesso, normalmente, ao final, né, daquele programa, você vai ser elegível a montar, né, o teu pitch para investir, e aí dentro disso normalmente vai receber aquele primeiro cheque, dando a progressão natural ali do processo de investimento, para que você consiga fazer esse tipo de desenvolvimento, né, e conseguir trazer a tua startup para uma outra fase, para um outro patamar, conseguir evoluir o teu produto. Maravilha. Aí assim, a pessoa então, ela já fez o estudo de viabilidade não, né? A análise inicial, né, Validou, né? validou a ideia dela, já começou a montar uma equipe toda direitinho ali e tudo mais. Ela precisa criar um plano de negócio. Vai mostrar ali a lucratividade, o payback, toda aquela ideia que é o que o investidor quer ver, certo? Que as pessoas querem ver, a não ser que ele tenha ali é o dinheiro todo próprio, mas aí eu acho que sai da visão de startup, né? Não sei. Mais ou menos, Wagner. Depois, isso é até interessante esse conceito que você trouxe, né? Porque nas fases de investimento, normalmente, né, dentro do mercado, você tem eu diria, tamanho de cheque e características de investidores para cada fase dessa jornada empreendedora. Então, assim, você tem uma jornada empreendedora que a gente fala que é a evolução da sua startup, que normalmente são 4 fases principais, que é a fase de validação, fase de MVP, que é o mínimo produto viável, você vai construir o produto quando você tem um produto para ir ao mercado, né, que a gente fala, para botar o cara tapa, fala, compra ou não compra? Pode aparecer, né? Já pode aparecer, vai lá, compra ou não compra? Aí o cara vai falar, ih, rapaz, não compro não, esse produto é esquisito, né? Não compro não. Ah, não compro, cara, isso aí era um problema que eu tinha aqui, pô, tu tá me resolvendo. Então, assim, mais ou menos isso. A fase de tração é quando você faz a primeira venda, você muda de fase, né? Você vai para a fase de tração, porque aí é a fase que você vai começar a captar clientes ou ter mais clientes, né, dentro disso. Sempre começa com o primeiro cliente, né? Não tem muito como. Então, primeiro cliente, a partir daí você vai encontrar se existem outros clientes iguais a esse, e para que você possa começar a crescer na tua base de clientes, obviamente, aumentar o teu faturamento e aí começar a seguir esse processo. E depois uma fase scale-up, que a gente fala, que é exatamente a escala, né? Você conseguir atender um cliente, 10, 100 mil, 10 mil, 1 milhão. Como é que a gente consegue criar, que é um processo bem diferente. A escalabilidade, né? A escalabilidade, como é que você consegue aumentar essa base de clientes sem crescer o custo na mesma proporção. É isso que normalmente é o grande segredo de uma startup. Então, essa fase da jornada, a validação MVP, tração scale-up, ela está conectada à característica dos investidores que fazem para cada fase. Então, não adianta você ir lá num fundo de corporate venture capital para o cara investir no teu PowerPoint lá na tua ideia. O cara não vai investir, porque ele não está no momento dentro da jornada, normalmente ele vai estar lá no momento que vai estar ali, provavelmente, tração e scale-up. Então, ele é o cara que olha startups com essa característica. Mas a gente tem, nessas fases iniciais, os investidores anjo, a gente tem, muitas vezes, né, o capital, os venture capitals, né, pré-seed, por exemplo, seed, que normalmente olham nessa fase, muitas vezes, ali de MVP tração, início de tração. E tem o que você falou, né, que é o capital próprio, é o FFF, que a gente fala, né, o friend, né, que são os amigos, a família, que é o family, e, normalmente, os desavisados, que nos Estados Unidos a gente fala de fools, né, que são a galera que está empolgada. Né? Eu não uso full ali, né, na tradução, que é a galera que não conhece, né, as coisas, mas assim, são os empolgados. Né? A gente sempre tem alguém empolgado, né, cara, que acredita em você, fala, porra, cara, Wagner, você é o cara batuta, sensacional. Aonde você estiver, eu vou acreditar. Tá aqui, ó, um checão para você, não precisa me devolver, cara, volta daqui a 5 anos e me fala se foi bem ou não foi bem. Você sempre vai ter alguém, um amigo de infância, um cara bacana, um super amigo teu lá, um tio, um parente, alguém, o teu pai, tua mãe, alguém que vai botar a grana ali, o teu padrinho, alguém que vai conseguir
investir e falar assim, porra, cara, eu acredito no Wagner. Porque quanto mais no estágio inicial, mais você acredita no Wagner ou no Mandarino, menos no negócio. Isso é Porque fato e é dessa forma. Você é o cara que dá legitimidade àquela ideia que você está colocando, sim, né? Então, eu até vejo isso. Eu assistia muito tempo atrás, eu não assisto hoje, o Shark Tanks, né? perfeito. E a gente vê muito ali eles falando, eu tô comprando a sua ideia, a sua história, eu não tô comprando só o produto. Com certeza, Então, sempre tem. é. Principalmente ali no Shark Tank, você está pegando um empreendedor, né? Claro que ali, se você Uhum, olhar, ali no Shark Tank ele tem uma característica muito, né, de MVP tração, né? Normalmente. Então ali o cara não vai só com uma ideia, ele vai com algo que ele já validou, um equipamento já montado, ele já vai ali com uma, funcionando, né? já funcionando, ele vai com uma franquia já pronta, que ele precisa da grana para escalar, ou mais do que a grana. Ali no Uhum, Shark Tank, né, até é legal para a galera que já conhece e conhece um pouco, muitas vezes o empreendedor ele vai ali interessado no smart money, no dinheiro inteligente, que é o quê? O que aquele investidor ele consegue abrir de portas para crescer o uhum, negócio dele. Muito menos do que o dinheiro, porque muitas vezes ali o dinheiro, o cara fala, não, investe 300 mil. Cara, 300 mil é igual algodão doce na água. Botou, sumiu, entendeu? Assim, não é essa a questão. Às vezes o dinheiro é menos importante do que o uhum. que, por exemplo, né, vamos pegar lá uma Camila, né, Camila Frani, é sócia lá da Sá do Papel também, a Camila tem condição de abrir a rede, por exemplo, de negócios dela, as sinergias que ela conhece, as portas que ela pode abrir, por exemplo, né, para Que aquele bacana. negócio, para aquele investidor, as sinergias que aquele investidor anjo tem condição de repente, puxar. Então, muitas vezes é muito importante isso, mais até importante do que o valor monetário. Né? O valor monetário, claro, é importante porque você tem um plano, como você falou, um plano de negócio, você vai definir lá os teus marcos, por exemplo, de implementação, você vai definir aonde que você vai investir esse dinheiro, qual a expectativa de retorno, como ele vai ser retornado, aonde você vai investir, que elemento você vai investir, como você vai montar isso. Muitas vezes esse plano de negócio ele não é um plano mega mirabolante, complicado. Muitas vezes, para você começar um plano de negócio, você tem que começar com algo bem simples, que é o Business Model Canvas, é um modelo de negócio, como é que esse modelo de negócio para em pé, como é que o teu negócio para em pé, né? Não é um produto para em pé, como um negócio para em pé. Porque muitas vezes o produto para em pé, mas o negócio não para em pé. Então, mais do que o produto, o negócio tem que parar em pé. E aí, muitas vezes, você vai avaliar a partir das dimensões, né, do Business Model Canvas, são 8 dimensões, também vale a pena a galera dar uma pesquisada ali, né, BMC, Business Model Canvas, para que você consiga entender de forma muito simples como é que você vai olhar os aspectos principais daquele teu negócio e o que ele impacta ou vai impactar para o teu cliente, né? Qual é a proposta de valor, como é que você vai distribuir e vender esse produto, né? Como vai ser a forma de você fazer isso, quais são os recursos e as parcerias necessárias para que isso aconteça, quais são os custos envolvidos, né, para que isso ocorra, qual é o modelo de monetização, como você vai conseguir gerar, né, resultado com aquele negócio, vai ser um modelo de recorrência, vai ser um modelo de você ter um setup e ter uma assinatura, você vai pegar um FII, por exemplo, por transação. Existem dezenas, né, de modelos diferentes, né, que você pode aplicar para você conseguir gerar e extrair valor daquele negócio. Né? Então você tem que ter um negócio, entender como aquele teu cliente prefere pagar aquilo, né, ou qual a melhor forma para que isso aconteça, para que você possa pegar e fazer esse desenvolvimento. Bacana. E indo agora para a parte financeira, né? Assim, como que pode se captar? Quais são as formas? Como que a startup faz a captação financeira de recursos, né? Sabendo que é o seguinte, né? Tem pessoas que falam assim, ah, mas se eu tiver muitos sócios, eu vou acabar não tendo lucro no final, né? Mas nós estamos falando de a pessoa cria uma startup, não é para vender R$ 5.000 por mês, né? O Mandarino. É uma coisa mais Até projetada, vai, né? em algum momento ele vai vender 5 mil. Se a gente vai vendendo 5 Sim. mil, tá excelente, porque ele já encontrou o mercado e alguém para pagar esse valor. Mas ninguém consegue sobreviver, né? E aí é muito do que você falou, né? Dentro do teu ponto, faturando, né? R$ 5.000 durante 5 anos. Não remunera você, e aí aquilo que a gente falou antes, o teu custo da oportunidade. Fatalmente não vai remunerar o teu custo da oportunidade
só ter esse tipo de faturamento. Você vai precisar, de alguma forma, ao longo do tempo, conseguir encontrar uma forma de você crescer esse faturamento. E, via de regra, você precisa encontrar clientes, você precisa vender. O Ciro Bottini, né, fala muito vender, vender, vender. Cara, startup, eu falo assim, o investimento ele é um caminho necessário para você acelerar a forma como você quer. A gente fala que o investimento é um nitro do combustível, mas ele não é o combustível, ele é um nitro. O combustível é vendas. Então você tem que vender. Se você não vende, não adianta. Você vai viver de captação, você vai viver de fomento. E você vai ser um CLT, a gente fala, né, um CLT de fomento. Você vai ser um CLT de programas de incentivo. Né? Então você tem ali um trabalho, né, que você, entre aspas, não é empreendedor, você tem um negócio que você faz um projeto, aí recebe uma grana, aí desenvolve o projeto, aí entrega o projeto, aí não vende aquilo ali, aí monta outro projeto, e assim vai. Então, para que você realmente tenha algo que é um negócio, né, e que faça aquilo ali realmente escalar e seguir, você precisa entender que o investimento ele é um caminho, né, ele é um meio, ele não é o fim. Se ele for um fim para você, cara, é melhor você repensar a tua startup, a forma como você está conduzindo e gerindo a tua startup. Porque a startup só para em pé se ela consegue vender. Se a máxima, né, da economia, se as receitas são maiores do que os custos, se você está gerando lucro lá no final. Se não gera lucro, você não consegue remunerar os investidores, não conseguindo remunerar os investidores, você tem alguém no teu cangote aqui te pressionando para que isso aconteça. Então, assim, se você não quer ter alguém no teu cangote, das duas uma, né? Ou você não capta, e aí tem outras formas, aí a gente vai falar rapidinho aqui. Então, Vende, basicamente, tá, pessoal? Simples assim, ou vende, né? Perfeito, Vagnão. Tem duas formas principais. Ou é fomento, ou é investimento direto, né? Que a gente fala, investimento via alguém que realmente está colocando essa grana. Quando é fomento, você tem várias formas de você acessar fomento. Então, você tem... Fomento quer dizer, muitas vezes, ele é não reembolsável, então você não precisa devolver esse dinheiro, e muitas vezes é equity free. Então, muitas vezes você não tem que abrir mão da tua participação acionária ou do teu quantitativo, e a gente fala muito que o oxigênio, né, do empreendedor é o seu equity. Então, a forma e o valor que o empreendedor consegue gerar no tempo é a quantidade de percentual de ações que ele tem da sua empresa. Então, você começa normalmente com 100%, ou se você for um founder com 50-50, mas todos eles dentro da mão dos fundadores, e ao longo do tempo você vai trabalhar a venda desse equity para levantar, muitas vezes, um valor monetário, para você poder investir nessa startup para acelerar a jornada. Então, se você levar um ano para captar clientes, para reinvestir no negócio, para fazer, e isso ia te levar até um determinado momento, ou até um determinado ponto de faturamento da empresa, quando você recebe investimento, muitas vezes o que acontece é você acelera esse processo. Ao invés de você levar 5 anos para fazer isso, você vai levar um ano, porque o dinheiro ele acelera, ele é um booster, ele é um nitro, né, que a gente fala. Só que não adianta você querer usar toda hora o nitro, que em algum momento para. E aí o cara que é consistente, que está lá numa velocidade média no carro, então não adianta você ter o carro parou, aí vai o nitro a 100 por hora, daqui a pouco para de novo, vai 100 por hora, daqui a pouco para de novo, aquela máxima, né, da tartaruga e do coelho, né? Bota ele lá, se bobear, a tartaruga vai chegar na frente, né? Então, é um pouco essa questão. Então, esse é um cuidado muito grande. E aí, o fomento, programas, bancos, principalmente um dos principais é o BNDES, por exemplo. Verbas obrigatórias setoriais é uma coisa que no meu mercado aqui, que é o mercado de energia, é muito importante. Verbas ANP, por exemplo, verba ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Agência Nacional do Petróleo, para investir em pesquisa e desenvolvimento, investir em programas de startups. As FAPs, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa, por exemplo, que tem vários programas, como o FAPERJ, como o FAPESP, por exemplo, e várias outras FAPs, que tem aí ao longo do Brasil. Todo estado tem uma FAP que desenvolve programas e lança programas com focos diferentes para características diferentes de empreendedores e tamanhos de negócio. As leis de incentivo, muitas vezes, então, Lei do Bem, por exemplo, é uma que aplica muito bem para esse processo, principalmente digital, né, desenvolvimento digital. Então, nesse patamar ali, né, ou nesse bloco, né, de fomento, é
parte, né, principalmente essas, e na parte de investidores, como eu falei, o FFF, galera que está ali do teu lado, que acredita em você, aquela grana ali, ou capital próprio, né, principalmente, ou capital muito próximo, né, de você, os investidores anjos, os Venture Capitals, os Corporate Venture Capitals e os Corporate Venture Builders. Então, normalmente são esse conjunto, né, de elementos, e aí tem o Private Equity, tem outros veículos de investimento que trabalham dentro dessa visão ali dos investidores dentro disso. Então, naquela jornada, né, a gente fala que a gente vai do FFF e segue até o IPO ou o M&A. Então, tem vários momentos, né? Então, você segue aquilo, depois você segue as séries, que a gente fala depois do seed, né, do investimento semente, você passa a ter série A, série B, as séries de várias letras, né, com tamanho de cheque que vão aumentando ao longo do tempo, até chegar um momento que você vai escolher, eu vou vender a minha startup, alguém tem interesse de comprar? Não, eu vou fazer um IPO, eu vou colocar essa startup em bolsa para que eu consiga fazer. Normalmente, o sonho de qualquer empreendedor é fazer um IPO. Né? Você tem um unicórnio, tem uma startup que vale mais de $1 bilhão de valuation. Né? Isso sempre é a meca, né? Todo mundo se inspira nisso, né? Olha ali todas as grandes empresas de tecnologia que conseguiram atingir esse patamar. Então, é muito nesse sentido. Mas, basicamente, são dois mecanismos, ou de fomento ou de investimento. E aí, dentro de investimento, você tem uma gama muito grande de ações e de questões. E, dependendo da fase da jornada, cada investimento desse faz mais sentido ou menos sentido. Né? Então, quanto mais para frente, normalmente, mais tamanho de cheque maior, os veículos ficam mais parrudos também, né? Então, os veículos empresariais, os private equities, os venture capitals, quanto menos, normalmente, investimentos anjos, né, isso tem muito a ver com o tamanho do cheque. Então, esse cheque também progride de tamanho ao longo da maturidade da startup e os veículos também vão se adaptando dentro disso. Então, existe uma esteira muito clara, né, dentro do ambiente de startups que se correlaciona com o momento que a startup está. Bacana. Inclusive, para quem está assistindo aqui, que está vendo a gravação, tem um vídeo anterior a esse que nós estamos aqui agora, né, que foi semana passada, fizemos a apresentação com a Nai Correia, né? E a Nai Correia, ela falou sobre ROI de inovação, que é um desses incentivos, a Lei do Bem. Falou muito bem da Lei do Bem, explicando o pessoal como funciona, né? Que você tem aí você desembolsa, quando você está faturando na realidade, né? Perfeito. Tem um grupo de empresas, né, que você tem ali, consegue acessar e você consegue pegar esse incentivo e aplicar para o desenvolvimento ou para investimento, né, direto em pessoas, né, normalmente, ou no desenvolvimento de uma propriedade intelectual, num código, num negócio que tem uma característica digital. Então, muitas vezes, a startup ela tem uma característica digital. Então, normalmente, ali na startup você tem o que a gente chama de soft techs, deep techs, né? Normalmente soft techs que tem uma base tecnológica e tem produtos digitais, normalmente, dentro do seu portfólio. Tem menos ativos, né, que a gente fala físicos. E as deep techs, normalmente, têm ativos mais físicos, né? Então, dependendo do setor, normalmente você acaba tendo uma característica maior de ter mais soft techs ou mais deep techs. Então, dando um exemplo, né, aqui rápido aqui para a gente seguir. Para finanças, normalmente você tem muito mais de soft techs, né, no mercado financeiro, porque você já é um mercado digital, já é um mercado digitalizado, um mercado financeiro. Então, você não precisa de um equipamento, muitas vezes, para executar isso. Claro que você tem as maquininhas, aí é um mercado que também tem, né? Então você tem ali um equipamento necessário para você fazer o processo financeiro. Mas, via de regra, muitas vezes você tem muitas soluções digitais dentro desse processo. Por outro lado, se a gente vai na saúde, a gente viu isso muito, né? A gente tem muita coisa de deep tech na saúde, porque tem muitos processos, né? Ou muitas pesquisas que são desenvolvidas, por exemplo, para desenvolver um novo medicamento, por exemplo, um novo equipamento, uma nova aplicação, um novo sistema, né, de monitoramento, por exemplo, que muitas vezes ele passa por um artigo físico, né, um equipamento, um material, um sensor, por exemplo, que você, para conseguir viabilizar, né, você extrair valor daquilo e desenvolver a sua startup, você precisa ter um equipamento físico, né? Então, são esses dois extremos normalmente ali que tem, muitas vezes, também demandas diferentes ali de fomento. Então, você tem, muitas vezes, ações de fomento específicas para soft techs, para deep techs, por exemplo. O acesso ao capital, ele muda também um pouco. Então, é bem interessante. Tem veículos mais específicos também para soft e para
para Deep Techs. Então, dependendo para onde você quer seguir, né, a tua jornada, pode ser que modifique um pouquinho a característica dos veículos, né? Para quem você vai bater na porta, né? E quem você vai tentar fazer uma conversa para apresentar o teu negócio. Maravilha. Mandarino, vamos fazer o seguinte, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, tem muito assunto aí, deixei muita pergunta aqui que eu queria fazer para o Mandarino, mas vamos obedecer o nosso tempo. Eu sei que a Jornada Colaborativa acabou de lançar um livro, né? Mostra pra gente aí. Tá aqui, ó. A galera, eu diria assim que o pessoal tá super, né, empolgado, né? A gente fala que a gente sofre também aqui, né, como empreendedor aqui da jornada de inovação. A gente fez uma possibilidade, né, de desenvolver um apanhado, né, assim, do zero ao né, a gente fala do zero ao hero, né? A gente foi ali do basicão da inovação até conceitos bem, eu diria ali, bem sofisticados, né, e ações. A gente falou ali, para você que está querendo desenvolver startup, tem várias metodologias aqui, vários frameworks. Para você que está dentro da corporação, que é um head de inovação, é alguém que desenvolve a inovação também, busca, né, se conectar com o ambiente de startups. Aqui também tem uma série de contextos e iniciativas muito bacanas aqui para você ver. E é um livro muito prático, porque ele traz teoria e prática conjugadas. Então, a gente fez com muito carinho, foram mais de 70 coautores aqui, bastante carinhas aqui. Foi um livro que a gente levou bastante tempo ali, né, para compilar, para organizar, para fazer, e a gente lançou no Renovation Week em agosto, né, desse ano, e foi um prazer muito grande aí, agradecer, né, a galera como todo. O Rafa teve aqui, foi preponderante também na ação, Henrique Mariano também foi um cara fantástico, fundamental aqui para a gente poder fazer, e obviamente nosso guru, né, se eu sou o guru da inovação, imagina o que é o guru do Dr. Antônio Muniz, né? Muniz agora nessa nova função aqui de presidente aqui da Brasport, que é a editora, e o bacana, né, da jornada colaborativa é você conseguir transformar o teu conhecimento em impacto, né, para as pessoas. Então, 100% do que a gente consegue arrecadar de resultado do livro, ele vai para a doação. Então, isso é muito bacana a gente conseguir fazer isso para mais de 500 mil reais aí doados nos últimos 5 anos. Então, isso demonstra mais de 50 livros hoje editados. O livro da inovação foi um desses últimos agora aqui. Eu nem sei que número que está, porque todo dia brota um livro. Quando a gente abre a geladeira, cai um livro em cima da gente aqui, com a jornada. Mas ele foi ali um desses últimos. E foi o primeiro, né? Ele abriu um pouco ali a fila para que a gente possa desenvolver novas iniciativas, né, e novos assuntos aqui ligados aqui à questão da inovação. Eu coloquei, o Wagner depois eu acho que vai indicar aí o livro, um momento bacana ali de Natal, né, a gente poder presentear, mas o Wagner falou, né, que vai fazer um sorteio, né, Wagner, aí. Então, visto que você vai fazer o sorteio, o patrão ficou maluco aqui, então vamos estar disponibilizando o livro aqui para a galera aí somar aí no sorteio para frente. Então, vai ser legal aí para a galera poder conhecer um pouquinho aí. O pessoal, não deixe lá de entrar, seguir lá no link, dar lá suas sugestões, né? Dar 50 sugestões para concorrer ao livro de inovação aqui. É um livraço aqui, um livro muito bacana aqui também para essa ação. Já está anotado, é só me falar aqui. Colocando aqui, a gente envia para o pessoal, pega o link, manda depois para você quem ganhou, para a galera poder retirar depois o livro lá com cupom de desconto de 100%. Maravilha, Mandarino, excelente. Ó, fazer o seguinte, então, dia 21, sem ser sábado, agora no outro sábado, tá? Então, ó, depois que acabar aqui a live, clica no botão de sorteios aqui na plataforma, tá? Que você vai ali ter as informações de como que você pode participar, tá? Espera só um minutinho que tem um áudio vazando aqui, beleza. Fechou. Então, assim, clica lá depois, compartilha, você vai ver que tem muita informação ali para vocês poderem participar. Então, além dos 2 prêmios que estão lá, dos 2 livros, vai ter mais um. Então, é um ganhador só, tá, gente? Nos prêmios todos que estão lá. Então, agora tem mais um livro. Vai ser um jackpot, então, ali? É isso mesmo? Vai, então nós vamos acumular. Tudo caramba, rapaz! Dentro do mês. Imagina, cara, vamos sortear. Vai ser o presente do Papai Noel. Todo mundo vai ficar feliz do amigo oculto, né? É isso aí, a ideia é essa, Mandarino. Ó, eu coloquei legal, no chat para vocês também aí, ó.
Só que não vai, se não abrir automaticamente, gente, porque geralmente abre os sites, mas quando tem sites com, como é que chama? Com caracteres, né, que são colocados, ele não costuma abrir a miniatura aqui. Então copia o código, botei no chat para vocês aí o código do livro, tá? Vocês podem entrar para conhecer e tudo mais. E se digitar lá Jornada de Inovação, tá super bem ranqueado, vai aparecer lá no Google também. Então vai ser muito bom, muito prazer. E se puderem divulgar também, melhor ainda. Divulgar não só para os seus amigos, mas também para a sua empresa, para quem está desenvolvendo. É um livro, a gente conseguiu compilar, eu diria talvez ali, o conteúdo, né, de mais de 15 livros de inovação dentro desse livro. Então, assim, a gente tem hoje um livro muito rico e muito bacana para quem está querendo começar essa jornada, entender um pouco mais sobre como é esse movimento da inovação, como é o movimento das startups, como você pode implementar isso, né? E gerando impacto, né? Essa que é a questão, porque você, de alguma forma, vai ajudar uma grande causa também adquirindo o livro. Maravilha. Mandarino, foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Novamente aí batendo papo. Em breve aí vamos marcar outras, porque é um tema que vai ser bem procurado, as pessoas querem informações sobre o tema, né? E aqui no nosso canal é um canal contínuo. Então, a partir do ano que vem, nós continuaremos toda quarta-feira falando de inovação e tecnologia, e muita coisa bacana vai estar por aí. Inclusive, semana que vem, nós vamos ter uma startup com a gente aqui, que é a Falo Bem. Tá? Nós vamos estar mostrando para vocês aqui direitinho como é que funciona. É bem interessante, que vai dar o start aqui na plataforma. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ela. Queria deixar aberto aqui para você fazer as considerações, Mandarino, e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco. Não, fantástico, Wagner. Você sabe quanto eu te admiro, cara, não só como pessoa, né, assim, como pessoa mesmo, né? Para quem não conhece o Wagner pessoalmente ou está tendo talvez o primeiro contato, uma das pessoas mais colaborativas que eu conheço, pessoa que não tem dificuldade, não tem tempo ruim, que ele vai fazer o que for possível para entregar um produto de qualidade. Então, tenho certeza e desejar muito sucesso, né, para a Digital Edu, nesse início de caminhada aí, né, como a gente fala, né, falamos muito aqui de startup de início, de validação, tudo isso, eu acho que é bem esse caminho. E deixar uma mensagem final para vocês, falando que a inovação, né, a gente fala não tem uma bala de prata, e é muito no sentido de você aprender muito com o outro, né? Então, assim, a gente tem hoje muito espaço para que você possa, de alguma forma, conhecer mais sobre o tema, entender melhor, né, como é isso. Eu falo que as coisas que sempre me tiraram, né, da complicação de qualquer enrascada que eu tive na minha vida foi conhecimento e conexão. Então, no ambiente de startups não é diferente. Você precisa lançar mão de conhecimento, então você precisa estudar, você precisa estar sempre com uma visão contínua, né, de conhecimento, né, uma mentalidade, né, de aprender, né, de estar aprendendo sempre. E, por outro lado, fazer boas conexões, né, muitas vezes sem esperar algo em troca naquele momento, né, porque esse processo, muitas vezes, daqui a 3 anos, 5 anos, você vai colher os frutos, muitas vezes, desse processo, desse trabalho que você executou, dessa conexão, que muitas vezes era a peça que faltava no teu quebra-cabeça daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Então, exercite muito isso, né? O conhecimento e conexão são 2 fatores fundamentais em qualquer ecossistema de inovação e que geram colaboração e confiança. Então, no ambiente também, quando a gente fala de investimento, né, a gente falou bastante sobre isso aqui, colaboração gera confiança, confiança gera colaboração, e você não tem nenhum investimento, ele acontece sem confiança. Então, você tem que passar essa visão de confiança para o investidor, para a tua equipe, para o teu sócio, né? Então, essa confiança de você acreditar no teu negócio, acreditar que você vai conseguir ter sucesso, e a partir das adversidades é que a gente, de alguma forma, vê, a gente cresce, né? A gente vê como, na prática, a gente é e como a gente reage, né? Então, eu acho que é bem essa questão, e assim, podem contar com a gente, né? no que for necessário, né? Tenho certeza que com o Wagner, com a Digital Edu, para essa lógica aí de conhecimento e conexão, com certeza ela vai entregar isso. E
puder deixar aqui também o meu contato no LinkedIn, Luiz Mandarino, então você digitar lá Luiz Mandarino, no Instagram, LC Mandarino. Então eu tenho muito conteúdo também de inovação, empreendedorismo, tecnologia, energia. Então vai ser um prazer também a gente poder continuar esse bate-papo também em outros canais, aí, em outras redes. Que maravilha, Mandarino. Então, gente, ó, já deixa, tá? Primeiro quero agradecer aqui pelas palavras. Se conectem ao Mandarino, tá, gente? Luiz Mandarino, tá no LinkedIn, vai lá no Instagram, procura em todas as redes. Conexão gera oportunidades, conexão gera negócios e por aí vai, né? Mandarino, muito obrigado, meu amigo. Sucesso e obrigado por ter aceito o nosso convite. E pode ter certeza que ano que vem entrarei em contato de novo com você para a gente poder marcar um novo episódio aí com a turma. Pô, Wagner, vai ser um prazer, obrigado. E assim, minha meta é pedir a música do Fantástico, cara, aqui com você, tá certo? Valeu, meu amigão. Um Sucesso, abraço, bom tudo de bom. descanso, Sucesso, pessoal. Mandarino. Excelente para vocês aí. Tchau, tchau.